Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Hoje dando um refrescozinho na política, amanhã a gente volta com a política de novo, né? Mas hoje um assunto muito pertinente, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente vai tratar disso aqui para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela e às vezes têm alguma deficiência, tem algum familiar que é deficiente, ou às vezes as pessoas não sabem como tratar. A gente também tem esse viés de tratar desses assuntos aqui para que a gente consiga quebrar socialmente o preconceito, né? Essa visão que a gente às vezes tem das outras pessoas como um coitado, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, o programa tem esse viés de inclusão, é um programa inclusivo, é mais inclusivo do que qualquer outra coisa, é abrir espaço para as pessoas que realmente não têm voz na nossa sociedade e na mídia, na grande mídia, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É muito importante todos os dias estar aqui fazendo o programa Cultura Geral e levando mais informação com muito carinho, com muito conteúdo para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. E, doutora Juliana, seja bem-vinda aqui ao programa pela primeira vez, né? A gente que está ensaiando isso há uns meses, né? Já, né, Betão? Desde quando eu vim para a televisão, que a gente está ensaiando essa vinda aqui na televisão e a vida corrida não deixa, né? Mas é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui no Cultura Geral e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma norma tão nova que chegou para a gente em 2015 e já veio mudando muita coisa. Graças a Deus, né? Amém. Pelo menos está incluindo essa turma toda também, Exatamente. Né? Léo, mais uma vez, né? Bem-vindo. É sempre um prazer a gente falar um pouquinho de fotografia, né? A gente sempre fazer essa pauta, assim, e essa pausa também no meio da semana para a gente dar uma descansada um pouquinho, porque os assuntos ficam meio tenso e denso, né? Mas eu que agradeço a presença mais uma vez, Betão, boa tarde a todos aqui presentes, ao telespectador de casa, prazer estar aqui de volta. Doutora Justiça, é um prazer te receber e a gente vai falar um pouquinho aí dessa coisa das pessoas, dos direitos que as pessoas têm, da aposentadoria, né, os direitos de seguridade social das pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, eu que te agradeço pelo convite. Vamos lá, doutora Juliana. Vamos. Bom, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma inovação no nosso ordenamento jurídico ou ele já existia e foi melhorado? Na verdade, da forma que ele veio como inovação. Em 2007 teve uma convenção em Nova York falando dos direitos da pessoa com deficiência. Desde então, aqui no Brasil, a gente vem tentando criar o estatuto, foram criados os artigos, voltou, até que se chegou numa coisa próxima do que a sociedade precisava, do que as pessoas com a capacidade reduzida precisavam para ser protegidas e para serem inseridas na comunidade novamente. As pessoas com deficiência, hoje elas podem se sentir um pouco mais inclusa no meio social, porque às vezes a gente vê a gente tem uma visão, às vezes, social que a pessoa com deficiência ela é quase que inoperante, né? E isso é uma mentira, né, doutora? É uma mentira. Porque o que acontece? Existem vários tipos de incapacidade, vários tipos de doenças que podem tornar a pessoa incapaz. E com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tirou do nosso Código Civil aquele termo de totalmente incapaz. Que antigamente, quando a pessoa tinha alguma deficiência física, motora, intelectual, mental, que diminuísse um pouco o discernimento dela, ela já era colocada de lado como se ela fosse totalmente incapaz, como se ela não tivesse condição nenhuma de discernir, nem de decidir a respeito dos atos da própria vida. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi promulgado em 2015 e começou a valer no comecinho de 2016, essas pessoas, foi tirado do Código Civil esse termo. Totalmente incapaz hoje são só aquelas pessoas menores de 16 anos. A partir dos 16 até os 18, elas têm uma capacidade que é regulada pelos pais. E a partir dos 18, todos nós somos capazes. Não existe mais aquele termo, uma pessoa com mais de 18 anos ser totalmente incapaz. Olhando com uma ótica um pouco diferenciada, só o povo indígena, que é tutelado. Mas fora isso, o Estatuto veio fazer essa mudança.
Então, se a pessoa tem uma deficiência mental na qual ela não pode, ela não consegue mexer com dinheiro, ela não consegue fazer uma compra, fazer uma venda, essa pessoa ela pode ser curatelada. Então, ela pode escolher uma outra pessoa ou uma outra pessoa da família vai se oferecer para curatelar aquela pessoa, para ajudar ela naqueles atos da vida civil que ela não tem condição de fazer sozinha. E uma outra inovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi a tomada de decisão apoiada. Por quê? Porque o próprio deficiente, entre aspas, o próprio parcialmente incapaz, ele pode escolher duas pessoas de inteira confiança dele para tomar as decisões mais importantes da vida dele, que ele não se sente capaz, que ele não se sente seguro de tomar sozinho. Se essa pessoa quiser casar, se essa pessoa quiser alienar um bem, se essa pessoa quiser comprar um novo bem com os recursos que ele próprio possui, ele pode fazer isso através dessas pessoas que ele escolheu para tomar as decisões por ele. Então, isso foi uma grande inovação. Isso já era usado na Itália, isso já era usado na Argentina, então não foi uma inovação brasileira. A gente copiou uma coisa que deu certo lá fora e que vai dar certo aqui também. Quando a gente tem, por exemplo, uma família mais carente, que não tem a noção exata daqueles direitos que ela tem, o que ela deve procurar? Por exemplo, às vezes a pessoa com deficiência ela tem direito à educação, direito à saúde e às vezes de forma até especial. Isso está tutelado no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Sim, não está tutelado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas está tutelado na nossa Constituição, que todo brasileiro tem direito à saúde, à educação, a ter uma vida digna, todos nós temos. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio melhorar um pouquinho isso, porque essas pessoas com algum grau de deficiência, com alguma doença que faça ele ter uma capacidade reduzida, elas são atendidas de uma forma diferenciada. No Sistema Único de Saúde, elas têm a preferência delas por isso. Até nas coisas simples da vida civil mesmo, uma fila de banco, uma consulta médica. Então, tudo isso, essa pessoa ela tem um diferencial em relação àquelas pessoas que são totalmente capazes. Doutora, tem uma situação interessante, que essas pessoas essas pessoas com deficiência, elas têm que ser inseridas, né, na educação, elas têm que ser inseridas na escola e na sala de aula regular, né? Quando a pessoa se sente ofendida, ela se sente, não vou usar o termo bullying não, mas assim, ela se sente agredida mesmo por ser uma pessoa com deficiência, porque tem relatos, por exemplo, na minha época de criança, por exemplo, quando a pessoa tinha deficiência, e os meninos têm muito aquela coisa de brincadeira, que é uma brincadeira de mau gosto e tudo, e isso faz parte realmente da educação, e ela não é corrigida pelos pais, e essa coisa torna-se uma coisa repetitiva e tudo. Qual é a atitude que a família pode tomar para que se resguarde ali a saúde psicológica da criança? Aqui em Belo Horizonte, eu vou falar por Belo Horizonte porque o meu conhecimento melhor é aqui, a prefeitura, ela vem, nós estamos em Nova Lima, né? Mas lá em Belo Horizonte, que é onde eu moro, a prefeitura lá, ela tem esses programas de inclusão. Por exemplo, a criança autista, até 12 anos, ela tem direito de ter um acompanhante, uma pessoa que vai estar com ela durante todo o período escolar, para orientá-la no que ela precisar, para acompanhar no que ela precisar. Então, normalmente, a família deve se reportar primeiro a esse acompanhante, para que esse acompanhante fale o que está acontecendo, o que aconteceu com aquela criança, se aquilo realmente aconteceu, se aquilo prejudicou a criança em alguma coisa. Depois daquilo, essa pessoa vai procurar a direção da escola. E se mesmo assim não resolver, a gente tem os centros de referência à pessoa com deficiência, que são conhecidos como CERSAM, no caso da deficiência mental, que você pode começar o atendimento por lá. E se mesmo lá o seu problema não for resolvido, você pode procurar o Departamento de Assistência Social da Prefeitura da cidade onde você mora, porque lá eles vão te orientar como que você deve agir para resolver o seu problema. Existem muitos casos, assim, não só de bullying, mas de abuso, assim, com relação às pessoas com deficiência, além do preconceito natural? Infelizmente. Ficou natural, né? Além do preconceito, que não deveria ser natural, que a gente não deveria ver dessa forma, mas infelizmente existem vários tipos de abusos que essas pessoas acabam sofrendo. Um exemplo bobo que a gente teve no nosso escritório, uma criança autista que tinha o direito ao acompanhante e que a escola negava para essa criança que ela tivesse esse acompanhamento. Porque a prefeitura ela é muito clara, até os 12 anos é obrigatório.
A partir daí é de acordo com a disponibilidade da escola. Mas a criança ela não tinha condição de estar interagindo com as outras crianças por causa do grau de autismo que ela tinha. Então, nesse caso, a mãe procurou o serviço social, depois procurou nós, enquanto advogados, para tentar ajudar, para tentar resolver. E a gente conseguiu resolver isso de forma administrativa, sem ter que brigar. Mas se precisar de você brigar pelos seus direitos, você deve brigar. Você deve procurar saber quais são os seus direitos e sempre lutar por eles. Você não tem que ser tratado de forma desigual, de forma diferente, porque você possui alguma limitação. A nossa Constituição fala que todos nós temos o direito à dignidade. Então você tem que procurar os seus direitos e está procurando sempre se informar, para que você não seja colocado de lado porque você tem uma deficiência, tem uma diferença em relação às outras pessoas. Deixa eu colocar a turma nessa conversa aqui. Ô, Léo, como é que você vê toda essa situação, assim, dessas pessoas que precisam de um apoio e um amparo, assim? A família é um suporte fundamental na vida dessas pessoas? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que a família é extremamente fundamental, né? Mas igual a doutora Juliana falou, nem todo mundo tem uma família estruturada emocionalmente e financeiramente que consiga dar esse apoio, né? Inclusive, na sua primeira fala, eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: se a pessoa que necessita desse amparo pode ter duas pessoas que controlam seus bens, né, suas atitudes, suas ações, há algum órgão por trás que rege se as pessoas estão efetivamente capazes também de tomar as decisões para ela? Porque pode ter alguém com uma segunda intenção naquela venda, naquela compra, na administração daquele bem em benefício próprio, né? Exatamente. Como na curatela, a tomada de decisão apoiada, ela tem o judiciário por trás. Então são feitos testes psicológicos, são feitas várias entrevistas, tanto com a pessoa que vai ser apoiado em suas decisões, quanto aquelas pessoas que vão tomar as decisões por ela. Então, é um processo lento. Às vezes a gente fica até bravo porque demora muito, mas ele tem que ser um processo lento. Tem que ser cuidadoso. E isso tem que ser um processo bem cuidadoso para ter certeza que aquelas pessoas que foram escolhidas realmente são pessoas que têm a condição, tanto a condição física, a condição técnica, a condição psicológica para acompanhar aquele deficiente naquilo que ele precisa. É porque a deficiência, quando é uma deficiência física, né, a pessoa em sã consciência, ela pode ter as suas tomadas de decisão. Exatamente. Mas o que me preocupa é exatamente nessa questão, onde tem um déficit mental, onde tem alguma deficiência que não permite ela ter discernir, né, estar 100%. Isso foi uma das grandes evoluções do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque antigamente, se você era deficiente, você era totalmente incapaz. Você não tinha condição de exercer nenhum dos atos da vida civil. Agora não. Você, a partir dos 18 anos, é capaz. Só que dependendo do grau da sua deficiência, vai ser medida essa sua capacidade. Então, aquela pessoa que não enxerga, ela não é incapaz, ela só não enxerga. Então, ela pode viver e pode decidir os atos da vida dela normalmente. Agora, se a pessoa tem um grau de discernimento reduzido, realmente ela precisa ser curatelada ou então ter alguém que ajude ela a tomar as decisões mais importantes da vida dela. E na sua colocação, Betão, sobre não o bullying, mas uma agressividade, né, desde criança, né, vindo no processo educacional, eu estava lembrando aqui da minha época estudantil, né, de mais novo, e eu sempre tive, ou em alguma sala perto, ou na minha própria sala, colegas com algum tipo de deficiência, e tem aquela agressão direta e a indireta também, né, que é exatamente a não participação, a não inclusão dessa pessoa num grupo, né? Às vezes eu não estou fazendo nada diretamente contra essa criança, esse adolescente, esse estudante, mas o simples fato de eu não incluí-la numa turma, numa roda, num trabalho em grupo, já é uma forma de agressão, né? E talvez os professores, a coordenação é que tem que tomar esse cuidado para não haver essa falta de sensibilidade de integrá-la junto aos outros. Pelo pouco que eu vejo, os nossos educadores, eles vêm mudando essa realidade. Eu falo porque eu tenho uma criança de 10 anos que estuda numa escola pública. E lá ela tem vários coleguinhas que têm algum grau de deficiência. E dentre esses coleguinhas tem um coleguinha autista. E eles são apaixonados com esse coleguinha. Então colocam o coleguinha para brincar. Mas eu vejo que não partiu somente das crianças, partiu da coordenação da escola. Então a coordenação da escola também é muito importante nesse grau de aceitamento da pessoa com deficiência, principalmente no caso da criança. Porque
porque a gente sabe que a criança, como ela não tem maldade no coração, ela faz as coisas do jeito que ela acha que é legal. Ah, não, aquela pessoa ali está na cadeira de roda, ela não vai conseguir jogar bola com a gente, então deixa ela lá no canto. E essa consciência, ela vem mudando de uma forma bem positiva nos últimos anos. A educação tem um papel importante na vida do... Fundamental. Fundamental, né? Trabalhar isso desde criança seria talvez uma solução social viável? Na e verdade. Principalmente na escola pública, que eu acho que é o desafio, né? O desafio que a gente tem hoje é fazer a escola pública funcionar. E ali dentro seria o caminho, na escola pública essencialmente, porque na escola particular possivelmente tenha, não conheço a estrutura, mas possivelmente tem, porque tem uma estrutura melhor porque já é pago diretamente, né? Mas o Estado também tem essa contrapartida, mas o aparelhamento da escola não permite com que as pessoas se sintam pertencentes àquilo ali. Você acha que isso seria o caminho ideal, doutora? Com certeza. A educação é o caminho ideal para qualquer tipo de mudança que a gente queira que aconteça na sociedade. Imagina, é muito mais fácil você pegar uma criança de 2, 3 anos e ensinar ela a respeitar, a cuidar, a amar, a aceitar a diferença do coleguinha, do que você pegar um adolescente de 16 anos que nunca teve esse convívio e falar com ele, a partir de hoje, você vai conviver com uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma capacidade reduzida, e você vai ter que respeitar isso. Então, eu penso que a educação é a palavra-chave, é o que a sociedade precisa, de uma boa educação. E não é imaginar que a educação vai ser dada só na escola, não. A educação ela tem que começar de casa. Se eu, enquanto mãe, ensino a minha filha que existem pessoas que têm uma diferença em relação a ela, com certeza ela vai começar a pensar a respeito disso e vai tratar essas pessoas que são diferentes como iguais. Porque a gente tem que tratar cada diferença dentro do nosso grau de igualdade. Trazer a pessoa portadora de deficiência para junto da gente, para que ela possa se desenvolver juntamente com as outras pessoas. No caso da criança, é um tanto quanto complicado, porque a criança que ela tem o autismo, a criança que tem alguma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, ou então ela tem algum retardo mental, ela não vai conseguir evoluir na escola na mesma proporção das outras crianças. Mas se ela tiver o acompanhamento das outras crianças, as outras crianças por perto, isso vai ajudar muito no desenvolvimento dela. E existem estudos científicos que comprovam isso, que a criança com algum grau de deficiência, que convive com crianças que não têm nenhum tipo de deficiência, ela consegue se desenvolver num grau mais rápido. Ela não fica tão para trás quanto aquelas crianças que só vivem com adultos, que só vivem com pessoas que têm o mesmo grau de deficiência delas. Então, a educação e a escola é fundamental para que, num futuro, espero que bem próximo, as pessoas com algum tipo de deficiência sejam mais respeitadas, mais amadas e tenham a capacidade de viver junto com a gente na comunidade de uma forma mais integral, uma forma mais inteira, sem ser vistas como coitadinhas. Ah, coitado de fulano, porque ela não consegue fazer isso ou aquilo. Mas com o passar do tempo, com a educação, a gente com certeza vai conseguir mudar isso. Doutora Lucia, se eu te colocar nessa conversa também, né? Você está igual plateia, né? Para a pessoa que tem deficiência, tem algum tipo de benefício assistencial diferente, assim, que uma pessoa que não tem essa capacidade reduzida? A pessoa portadora de deficiência, em 2013, entrou em vigor uma lei complementar, que é a 142. Essa lei complementar, atrelada com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fez aumentar grande número do pedido de aposentadoria perante a Previdência. Porque antes essas pessoas elas tinham um pouco de dificuldade em requerer esses benefícios previdenciários, porque elas não conseguiam passar na perícia por invalidez. Porque elas não são inválidas, elas só são portadoras, né, de alguma deficiência que faz elas ter um pouco reduzida a sua capacidade laborativa, mas elas não são inválidas. Com essa entrada em vigor dessa lei, essas pessoas podem aposentar, pedir esses benefícios previdenciários, tanto por tempo de contribuição quanto por idade. Só o que deve ser avaliado é qual o tipo de deficiência que ela tem. Se essa deficiência ela é leve, ela é moderada ou ela é grave. Se a deficiência for leve, quando ela contribuir por durante 33 anos, no caso do homem, ele já pode pedir o benefício previdenciário. E na mulher, no caso de 28.
Agora, se a deficiência que ela possui for uma deficiência moderada, for constatado isso em perícia, que a deficiência dela é moderada, o homem pode requerer o benefício previdenciário com 29 anos e a mulher com 24. Agora, se for grave, a situação já é mais benéfica, porque pode diminuir em até 10 anos o pedido por tempo de contribuição. Porque hoje o tempo de contribuição do homem é 35 anos e a mulher é 30. No caso da deficiência grave, o homem pode contribuir por 25 anos e a mulher com 20 anos. E atrelado a mais um requisito, que é 180 contribuições sociais, que em anos isso equivale a 15 anos, a pessoa pode oferir o benefício previdenciário e conseguir aposentar. Tem alguma legislação que dá algum tipo de benefício, ou que fornece algum tipo de benefício para a pessoa, por exemplo, a mãe que tem um filho não pode trabalhar, ela tem que ficar em casa, tem alguma coisa que assiste essas pessoas também, ou não? Olha, quando a pessoa é inválida, ela pode requerer um acréscimo na aposentadoria que seria de 25%. Agora, na pessoa portadora de deficiência, alguns benefícios que tem seria o passe livre, né, que é aquela pessoa que acompanha consegue transportar, né, em transportes públicos, né, sem ter que pagar a passagem, esse tipo de benefício. Agora, previdenciário ainda não existe. Só existe no caso da pessoa que é inválida, mas a portadora de deficiência não. Nós tivemos essa situação aí da reforma da Previdência. Mexeu o texto, porque eu ainda tenho a impressão que esse projeto ainda vai ser votado ainda tem essa coisa da intervenção no Rio, não me tira essa condição de deixar de pensar nisso. Eu acho que depois das eleições nós teremos esse desagrado de colocar essa votação aí na pauta. Teve alguma mudança nesse sentido, não? Alguma coisa nesse sentido na reforma? Eles estão prometendo que vai ter alteração, sim. Mas como está tendo a intervenção militar no Rio, então eles suspenderam. Então, por hora, não estão falando muito no assunto. Mas eu acredito que eles devem alterar, sim. Vamos ver qual que é a surpresinha que eles vão trazer, né? Para a pessoa com deficiência? Também. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Surpresinha desagradável. É sempre desagradável, né? Sempre desagradável. Na verdade, no projeto lá da reforma da Previdência, hoje existe um benefício assistencial, que é um benefício assistencial de prestação continuada, que é conhecido como LOAS, que é um benefício que ajuda a pessoa com deficiência, que a pessoa, quando ela entra com esse pedido, ela pode receber um salário mínimo para ajudar nas despesas, nos medicamentos, em tudo que ela precisa para sobreviver, mesmo que ela nunca tenha trabalhado. Hoje o LOAS é concedido com 65 anos por idoso e para pessoa portadora de deficiência, mesmo nos graus médio e alto, ela consegue esse benefício. Mas uma das principais mudanças nesse sentido, no texto da reforma, é exatamente esse, que o LOAS agora ele vai passar de 65 para 70 anos. Então, no caso do idoso, o idoso, tendo deficiência ou não, ele só vai conseguir esse benefício de prestação continuada a partir dos 70 anos. E falando desse benefício, aproveitando, existem algumas classes de pessoas com deficiência que não conseguem esse benefício mesmo tendo esse direito. Um clássico disso é a pessoa portadora de autismo. Porque o autismo, ele tem vários graus. Desde o Asperger até o 5º grau, o autista ele pode ser uma pessoa que consegue interagir com a sociedade, mas ele pode de forma nenhuma conseguir interagir com a sociedade. E esse benefício de prestação continuada, ele pode ser requerido para o autista, desde que ele consiga comprovar a renda per capita mínima da família, que seria 1/4 do salário mínimo, e a condição de carência. Então, ele consegue esse benefício através da Previdência Social. Mas já existem alguns tipos de incapacidade que são consideradas incapacidades moderadas que não têm direito a esse benefício. Um caso também clássico é o do diabético. Porque o diabético ele tem uma incapacidade, ele não produz. Vou só delimitar o que é uma pessoa incapaz. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe? Que a pessoa, para ela ser deficiente, ela tem que ter uma incapacidade a longo prazo que prive ela de alguma das funções fisiológicas do organismo. Por exemplo, uma pessoa que tem hérnia de disco, ela é uma pessoa deficiente, mas ela tem uma deficiência num grau moderado, que vai impedir que ela faça algumas coisas da vida. E o diabético é a mesma coisa. O diabético tipo 1, que é a doença que vem de uma forma genética, ela não produz insulina. Se ela não produz insulina, ela não controla o grau de açúcar no organismo dela.
Então, a partir daí, se ela não tomar essa insulina metabolizada, essa pessoa ela vai morrer. Ela vai definhando até ela morrer. Só que a diabetes não é considerada uma deficiência. Tanto é que você pode tentar qualquer tipo de benefício previdenciário para o diabético, principalmente o LOAS, que você não consegue. Porque ela não é regulada na nossa Constituição, não existe nenhuma portaria do Ministério da Saúde que fale que a diabetes é uma incapacidade. Então, isso aí é uma coisa que atrapalha muito também, porque existem muitas crianças, principalmente diabéticas, que precisam de valores para poder manter, porque o custo de vida do diabético é muito alto, tanto da alimentação à medicação. E a gente passa por um momento muito difícil no estado de Minas Gerais, que muitos dos medicamentos para o diabetes não estão sendo oferecidos. E essa pessoa passa por essa dificuldade, tendo que comprar esses medicamentos e não podendo requerer um benefício como o LOAS, porque não é considerado incapaz quem tem diabetes. E se a gente for analisar da ótica do estatuto da pessoa com deficiência, o diabético é um incapaz. O diabético ela é uma pessoa deficiente. Então, ela teria que ter direito a esse benefício. Então, são muitas coisas que a gente tem que analisar e ir ajustando, que ainda não está perfeito. Dependendo da profissão do diabético, ele é incapacitado de exercer essa profissão, às vezes por tempo, período que ele vai estar ali, as condições de trabalho, porque ele precisa estar se medicando. Um exemplo tranquilo para a gente poder ilustrar é o motorista. Se o motorista for diabético, como que ele vai poder parar? Todas as vezes que ele for alimentar, ele vai ter que parar e vai ter que tomar insulina. Na hora que você insere a insulina no organismo, o organismo, por um tempo, a pessoa fica ali com uma baixa, como se fosse um tipo de fadiga, um tipo de cansaço. E se essa pessoa já tiver que voltar a dirigir naquele momento? Como que isso vai funcionar? E a gente sabe que existem inúmeros diabéticos que são motoristas, mas que podem trazer um risco para ele e para quem estiver no carro com ele no momento. De sono, exatamente. Né? Tem perspectiva de já ter algum projeto que propõe alguma emenda nesse sentido, professor? A essa lei, o estatuto, colocando o diabético? Você tem notícia disso? Não. O diabético, pelo estatuto, ele é deficiente. Nesse sentido, o estatuto já veio regulando o diabético como deficiente, porque se ele não produz uma enzima fundamental para o funcionamento do organismo, ele é diabético. Ele é deficiente, porque a deficiência é isso. É quando alguma coisa no seu organismo não funciona da forma que ela deveria funcionar. A partir daí você é deficiente. Só que aqui no Brasil, essas doenças elas têm que estar num rol reguladas. Por exemplo, a hérnia de disco, o autismo, eles têm lei própria e que são regulados pelo Ministério da Saúde como deficiência. O diabetes que ainda não entrou nesse rol. E existe um projeto de lei, sim, que começou a tramitar aqui em Minas Gerais, está tramitando há alguns anos já, para colocar o diabetes nesse rol, porque aí vai facilitar demais a vida das pessoas que são portadoras do diabetes. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, a gente continua tomando água. Enquanto a gente faz o intervalo, a gente bate um papo aqui nos bastidores também. Um minutinho, a gente está de volta. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura realizou uma série de alterações nos horários e dias de coleta do lixo domiciliar, visando a melhoria do atendimento à população. No centro da cidade, a coleta é realizada de segunda a sábado, na manhã e à noite. Agora também é realizada aos domingos, a partir das 13 horas. Outras mudanças também foram implementadas. Em Honório Bicalho, Nova Suíça, Santa Rita e região, a coleta ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras durante o dia. No Mingu, Mina d'Água e Boa Vista, o caminhão passa às terças, quintas e aos sábados, também no período diurno. No Vila do Ouro, o lixo é recolhido no período noturno, das terças, quintas e dos sábados. Na rua Professor Aldo Zanini, mais conhecida como Banquete do Rego Grande, a coleta, que era realizada em dias alternados, agora ocorre de segunda a sábado pela manhã. Fala, cidadão! Eu achei bom ter passado para de manhã porque, evita de ficar tanto lixo espalhado, porque às vezes as pessoas esquecem de colocar o lixo quando era depois do almoço. Aí colocava depois que o caminhão passava. Aí cachorro jogava
na rua e era muita bagunça. Agora de manhã não, a gente colocando o lixo na hora certa, colocando de manhã, o caminhão passa, leva o lixo e a rua fica limpa. Estamos realizando também uma conscientização com os comerciantes da região central para que eles evitem colocar o lixo fora dos horários em que o caminhão passa, tentando assim manter a cidade mais limpa. A população precisa fazer a sua parte e respeitar a programação. A colocação do lixo nas ruas em dias e horários errados provoca transtornos para toda a cidade, como alagamentos, sujeira e doenças. A gente pede conta com vocês para poder ajudar a gente também. Nova Lima geral, Santa Rita, Bicalho, Nova Suíça, Casquim, Bela Fama, Aldo Gaia. Separar o vidro, muitas das vezes não tem lixeira, eles jogam, põem o lixo de qualquer jeito na rua. Isso aí, gente, vamos colaborar. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa, doutora, esse menino, as pessoas, o autismo, nós falamos do autismo aí, nós tivemos agora uma lei específica para o autista, que teve agora, ou ela foi essa, ou ela, o dia do autista, aliás, né? Tem um dia do autista. A sociedade está mais consciente da necessidade de respeitar mais essas pessoas, né? E tem algumas coisas que eu ando lendo, assim, que toda vez que você tem que lutar para ser reconhecida, porque você realmente tem uma força muito grande em cima de você que faz com que você lute para que você seja reconhecido. Ou seja, só existe a luta por reconhecimento porque existe o preconceito. Exatamente. Né? Mas a sociedade tem evoluído nesse sentido? Acredito que tem evoluído bem, Betão. A lei, por exemplo, que regula, a lei que protege o autista, ela não é uma lei nova, ela é de 99. É uma lei que vem sofrendo alterações constantemente e que vem com essas alterações trazendo melhorias para a vida do autista. Essa melhoria mesmo de ser obrigatório que ele tenha um acompanhante na escola, principalmente no ensino básico, é uma coisa fantástica. Porque para quem conhece, quem tem autismo, quem tem um vizinho, um amigo, o autista ele não consegue viver na sociedade da mesma forma que a gente vive. Eles têm as suas peculiaridades de acordo com o grau do autismo que ele tem. Tem autista que não suporta barulho, tem autista que não suporta contato, que não suporta estar em lugar movimentado com outras pessoas. E com as normas regulando essas condutas e com a sociedade cada vez que passa se conscientizando mais do direito do outro, isso vem melhorando muito. Porque você já vê criança autista na escola fazendo educação física, coisa que era quase impossível da gente ver alguns anos atrás. Eu fiquei sabendo agora, eu queria trazê-lo aqui no programa, hoje, lá da Faculdade Milton Campos, tem um aluno que é autista. E acabou que eu não consegui encontrá-lo, eu deveria ter encontrado na parte da manhã e não consegui. Mas eu acho que eu fiquei super feliz quando a professora me falou isso e ela fez o convite para ele, em meu nome, sem eu saber. Depois ela me falou, não, já está mais que convidado, já tem até o dia. Só que eu acho que tem essa coisa do déficit de atenção, e às vezes tem os graus de autismo, né? Isso. E acabou que nós não conseguimos nos encontrar, mas eu vou trazê-lo aqui no programa. É necessário que a gente faça isso, né? Outra coisa também é a síndrome de Down. Né? Como é que você vê isso, doutora Luchessa, assim, essas meninas, essas crianças com síndrome de Down e o preconceito que a sociedade tem? Ainda há pouco tempo eu fiquei sabendo que existe algumas pesquisas quando a pessoa fica grávida, aquela pessoa que tem grana e tal, a mulher essencialmente, hoje ela tem condição de fazer geneticamente alguns testes e saber se a criança tem possibilidade de ter síndrome de Down ou não. E com isso vai para um lugar que é legalizado o aborto e faz o aborto porque ela não quer ter esse tipo de correr esse tipo de risco. Sim. Como é que você vê isso assim na humanidade? A gente está passando por um momento tão difícil, tão delicado assim, né?
de higienização de tudo, né? E essa coisa da eugenia também, vira e mexe, a humanidade está com essa coisa da eugenia, de querer fazer um ser humano mais puro do que o outro e tal. Isso chega a assustar, assim? É porque é o que nós estávamos falando no bloco anterior. A educação hoje ela é fundamental. Quando você já na fase infantil da criança, você já ensina ele a lidar com esse tipo de pessoa, já facilita muito na fase adulta. Porque a sociedade hoje não sabe como lidar com a pessoa portadora de deficiência e com o portador de síndrome de Down. Uhum. Ele é uma pessoa que exige um pouco de tratamento especial, o nome já diz tudo. Mas não é uma pessoa que tem que ser excluída da sociedade. O ser humano, o cidadão, ele tem que estar adaptado a poder aceitar essa pessoa no convívio e poder ajudá-lo mediante a sua dificuldade. Né? Que o entendimento dele é um pouco mais devagar, tudo bem, vamos devagar, vamos tratar essa pessoa de uma forma melhor. Eu acho que até antes da educação, eu acho que o principal é carinho e amor, né? Sem dúvida. Que a partir daí, eu acho que até acelera o processo de aprendizado, a capacidade intelectual dele de convívio. Quando ele já tem um apoio da família, já vem com esse carinho de casa, geralmente, às vezes, até o portador daquela deficiência já ensina como tratá-lo. Então, ele já convive melhor em sociedade. Melhor que ninguém para ele mesmo saber como. Com certeza, com certeza. Então, quando ele já tem isso em casa, já ajuda muito, com certeza. E atrelado ainda com a educação que a pessoa adquire na escola, né, pelo ensinamento dos professores, então, sem dúvidas nenhuma, ele vai ser muito melhor inserido na sociedade. E a gente bate naquela tecla de novo que a gente fala sobre fotografia lá do trabalho da autoestima, né? Uma criança com síndrome de Down, com uma autoestima legal, ele é capaz de desenvolver muito mais também. Ele sabendo do potencial dele, das dificuldades que ele tem, onde ele tem que desenvolver, onde ele tem ponto forte, ali ele consegue deslanchar de uma forma muito mais bacana na sociedade do que ele ficar se definhando, achando que ele não é capaz, que ele é infeliz, que ele é diferente e sofrendo preconceito o tempo todo, né? Não tenho dúvidas disso. Ô Léo, pra gente encerrar aí, o que tem de fotografia? Nós ficamos hoje... Faltou uma autorização, vou puxar a orelha dela no ar. Você não pode, né? Mas aqui, a gente ficou esperando a autorização de um vídeo que a gente ia passar aqui de um ensaio de 15 anos. O evento, né, aniversário de 15 anos, que foi tão famoso em Nova Lima, né? Já foi clássico aqui de bailes e tal. Então, você já foi em vários, né, Léo? Vários. E a gente fez um ensaio muito legal aqui em Nova Lima de um 15 anos, um book de 15 anos. E a gente ia passar hoje, mas eu estou esperando a autorização. Na semana que vem a gente passa, se Deus quiser. Doutora Juliana, nós podemos ter esperança com o estatuto da pessoa com deficiência, que a gente vai conseguir andar de uma forma mais suave com essas pessoas que a gente precisa carregar no colo e trazer com muito carinho, muita ternura? O estatuto é uma arma que a gente pode realmente usar para que essa mudança seja implementada. Pena que precisa de uma lei, né? Não precisaria de uma lei. Infelizmente, a sociedade, ela vem desde seus primórdios, ela só se regula se tiver uma lei, se tiver alguém falando o que ela tem que fazer. É aquilo do contrato social, né? Eu me adequo ou não. Mas eu acho que o estatuto, ele não é perfeito, ele tem inúmeras falhas que provavelmente com o decorrer dos anos vão ser alteradas, vão ser melhoradas, mas já é um começo, já é um caminho. É uma lei muito jovem, de 2015, né, que teve o seu vacatio legis no começo de 2016. Então é uma lei que eu acho que vai trazer uma melhoria, vai trazer uma qualidade de vida muito grande para as pessoas portadoras de deficiência. Volto a afirmar, não é uma lei perfeita, é uma lei cheia de coisas que precisam ser mudadas, em alguns pontos que ainda geram uma certa insegurança, mas já é um começo. Então a gente tem que ter fé que começando de algum lugar, em algum lugar a gente vai chegar. Amém. Então só uma observação aqui, me veio à cabeça agora que eu lembrei, sobre esse assunto que a gente está debatendo aqui, tem um filme muito bacana que chama Uma Lição de Amor, que é com Champagne e Michelle Pfeiffer, que é exatamente o pai de uma criança, ele é autista, e a filha dele, com 7 anos, já equipara a capacidade intelectual dele e já começa a superar. E aí entra aquela questão de se ele poderia ter a guarda da filha ou não, se ela teria que ser entregue a um orfanato, e a advogada entra nessa questão para ajudar toda na parte jurídica e emocional também dessa relação. É muito legal. Falando de filme, eu lembro que eu devo ser bem mais velha do que você, mas o Betão deve lembrar, porque é mais ou menos da nossa época, aquele filme Rayman com Tom Cruise, lembra? Né? Rayman, filme fantástico, e tratava, eram 2 irmãos, um deles era autista, que tinha uma capacidade cognitiva, uma capacidade técnica imensa. Ele fazia coisas que o irmão, que era
considerado normal na época, não conseguia fazer. Então a gente pode perceber por aí que as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, elas não têm que ser excluídas da sociedade, bem pelo contrário, elas têm que ter a possibilidade de oferecer o que elas têm para a sociedade, porque aí a gente vai criar uma sociedade mais inclusiva e uma sociedade que vai saber se adequar e se ajustar às diferenças, e isso é muito bom. Bom, Rain Man é um filme com Dustin Hoffman e o galã é o... Tom Cruise. Não é o Tom Cruise. É o Tom Cruise. É o Tom Cruise? Ele é verdade, isso aí. Vale a pena muito assistir. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta com mais um Cultura Geral. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.